pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui para mais uma videoaula. Pessoal que me segue lá no Instagram, recentemente eu postei um spoilerzinho lá que iríamos fazer aqui com vocês a flor do açafrão, tá? E é chegada a hora, vamos fazer essa flor. Eu achei maravilhosa para fazer, uma flor bonita, muitas opções. Ela tem flor que nos dá muitas possibilidades de montagem, né? Essa não é o contrário. Então, já apresento para vocês aqui o moldezinho, tá? Eu vou estar deixando o molde dela na descrição do vídeo. A folha eu não vou deixar, mas eu vou explicar aqui por que vocês vão fazer. Não precisa molde da folha não, tá? Aqui já tô com 2 peças riscadas. Vou fazer com vocês só 2 pétalas, porque as outras já estão prontas. Eu já começo aqui cortando, tá? Você que é novo no canal, você que tá chegando agora, deixe seu like, compartilhe as nossas aulas, tá bom? Qualquer dúvida pode estar perguntando, nos siga lá no Instagram para que a gente possa estar te auxiliando melhor, tá tirando suas dúvidas, tá bom? Aqui, ó, cortei aqui 2 pétalas. Então, já vamos começar a pintar. Vou pintar, vamos trabalhar com a PVA, o rosa escuro, tá bom? Já vou começar pintando as minhas pétalas. Essa flor, na realidade, ela tem na cor roxa e violeta. Tem algumas variações, mas são mutações. E pelo que eu dei uma estudada na flor aqui, tá? É uma flor muito bonita. Eu acredito que vocês vão gostar de fazer. Aqui, ó. Eu vou pintar de forma diferente. Só tem uma pequena diferença, que essa aqui pertence ao botão e essa aqui é a pétala da flor. Para fazer uma flor, você vai precisar de 6 pétalas dessa. E para fazer o botão, você vai precisar de 4, tá bom? Então, aqui eu já começo pintando. Aqui, ó. Pintar aqui no pezinho dela, assim, mais... Colocar um pouquinho mais de tinta. Sobe um pouquinho aqui na pontinha também, ó. Um pouquinho a mais. E aqui no meio você vai suavizar esse rosa, ó. Pronto. Vai ficar assim. Pinta as laterais. Ela vai ficar assim, tá bom? Aqui do outro lado. Aqui na pontinha. Suaviza aqui o meio. E aqui embaixo você não precisa, tá? Aqui a gente vai colocar uma outra cor. Esse lado aqui um rosinha e desse outro lado uma outra cor. Vocês vão entender já já por quê. Aqui o botão, a mesma coisa. Puxa a tinta, vai suavizando o meio, ó. Não tem segredo. Esse lado aqui. Prontinho, temos aqui nossas 2 pétalas. Essa aqui da pétala da flor, que você vai fazer? Vou pegar aqui um pouquinho de tinta cerâmica, pode estar usando o roxo, você pode estar usando um marrom, assim, não muito escuro, sabe? É só pra dar um tonzinho aqui, mais escuro aqui no meio, ó. Aqui. Esse aqui é o da flor, tá? Se quiser, vai precisar de 6 pétalas. Ela vai ficar assim, tá bom? O botão e a flor, certo? Enquanto ela seca ali, pra gente fazer as nervuras, vou trabalhar com vocês com os miolinhos, tá? Eu quero que vocês prestem atenção aí no miolinho. Ele é bem bonitinho, mas é fácil de fazer. Bem, essa flor, como todas as outras, é uma flor que tem aquelas fases, né? Os estigmas, né? E ela vai modificando. Então, o miolinho você vai ver aí de diferentes formas, mas a finalização dele é uma só. Quando ele chega naquela fase final, é uma só. Mas eu vou estar demonstrando aqui para vocês estarem fazendo da melhor maneira possível. Eu procurei a fase mais fácil da flor pra gente estar fazendo. Aqui peguei um arame de 26, esse aqui é o de 26. Vou pegar aqui uns 3 centímetros e fazer isso, ó. Dobrei, certo? Ó, aqui de novo. 2 vezes tá ótimo, tá bom? 2 vezes é o suficiente. Esse aqui também pertence ao miolinho. Você vai fazer uma cabecinha aqui, ó. Dobrei uma vez, bem pequenininha, tá, gente? Não precisa ser grande, não. 2, 3, 4. Ó. Só pra vocês de pertinho. Deixe os 2 assim, tá bom? Pra fazer a flor, você vai precisar de 3 desse e 1 desse, tá? Esse aqui, no final da flor, quando ela tá bem já assim se abrindo, ele se modifica. Mas eu vou estar mostrando pra vocês, que eu sei que vocês vão estudar e vocês vão entender, tá bom? Vou trabalhar logo no miolinho pra gente já fazer as nervuras ali da flor. Aqui, ó.
Aqui eu tenho farinha, que farinha é essa? As pessoas perguntam, gente, farinha comum, essa farinha que a gente compra no supermercado, tá? Aqui, eu vou... Preste atenção aqui, ó, o que eu vou fazer. Vou colocar um pouquinho de cola aqui, uns 3 centímetros também, aqui nessa parte aqui. Aqui, onde eu entortei, vou colocar bastante cola, ó. Pronto. Agora eu vou pegar a farinha, eu vou colocar aqui nesse papelzinho mesmo, gente, que eu esqueci de pegar o pratinho da farinha. Envolva todo na farinha. Acho que é cola na farinha. Envolva todo aqui. Prontinho. O que acontece? Quando a farinha tem um contato com a cola, que é quente, ela fica bem escaldadinha, ó, fica tipo um mingauzinho, tá? Então, ela já neutraliza logo a temperatura da cola, não queima a sua mão, tá? Eu achei maravilhosa a forma de fazer esse... Eu que inventei aqui, deu certo. Agora, ó, você vai modelar, tá? Não tá queimando a minha mão, ela esfria rápido aqui. Mais rápido, mas você tem tempo suficiente para modelar. Preste atenção aqui como você vai deixar, tá? Vou mostrar para vocês as fases que esse miolinho fica. Ele vai ficar assim, ó. Agora, o que você vai fazer? Você vai pegar aqui a tesoura. Aqui dá tempo, que ela ainda tá morna. E vai fazer isso, ó. Fazer uma nervurinha bem profunda aqui, tá? Acerta bem bonitinho. E ele vai ficar assim, ó. Tá vendo? Quando pintar é que você vai ver como ele vai ficar bem bonitinho. Depois vocês vão pesquisar, vocês vão ver que vai estar igualzinho. Aqui, ó. Vou descer aqui, esse aqui um pouquinho maior, uns 5 centímetros. E aqui na cabecinha, caprichar com a cola, ó. Mesmo processo, tá bom? Esse aqui também pertence ao miolo. Mas vou falar com você, na hora de montar, as possibilidades de você fazer até de forma mais prática a quantidade, tá? Que toda flor tem suas fases. Minha vontade é um dia fazer uma aula que ficaria bem extensa, mas fazer uma aula com todas as fases da flor. Ficaria legal, ficaria uma aula e tanto. É de se pensar, né? Aqui, ó, vai dando pequenos beliscões, deixa ele bagunçadinho aqui, tá? Assim, ó. Ó. Uma cabecinha, eu acho que ficou grande, eu vou tirar um pouquinho da cola aqui. Tá tempo de tirar, pronto, tá ótimo aqui. Dá uma bagunçadinha nele. Pronto, tá ótimo aqui, ele tava muito grande. Ó, pessoal, vendo, ainda tá mole, ó, mas não fica quente não, tá? Prontinho aqui. Agora eu vou deixar ele pintadinho pra gente ir pro grill pra fazer aqui, ó. Vou usar a tinta PVA na cor verde limão. Pinta bem pintadinho, viu, gente? Pra esconder todo o branco. E vou pintar, ó. Vai ficar assim. Essa parte branca aqui eu vou deixar na cor natural, mas você pode estar pintando de branco aí, tá? Aqui, ó. Eu vou pegar um pouco de tinta vermelha. Vermelho bem escuro. Tirar um pouco aqui. Calma que isso aqui você não é obrigado a fazer, não vou te explicar na hora de montar o porquê. Peguei aqui um pouquinho de goiaba queimada, bem alaranjado, e vou aqui na parte de cima, ó. Ele é um vermelho com um alaranjado na ponta, tá? Ele vai ficar assim, ó. Tá vendo? Exatamente assim que ele vai ficar. Vamos falar sobre a folha. Você vai pegar uma tirinha de EVA de 17x2 e você vai fazer isso, ó. Pega aqui bem no meio e faz isso. Pode ir direto no verde, tá? Prontinho, essas duas pontinhas, tá vendo? Aí você vai pintar com o verde de sua preferência. Já tô com uma aqui pintada.
Vou levá-la logo aqui no grill pra gente já deixar ela prontinha, tá? Ó, preste atenção aqui sobre essa flor. Essa folha. Ó. Tá bem aquecida. Segura aqui nas duas pontinhas e faz isso, ó. Deixa esfriar. Segura até ela esfriar. Dá uma ajudinha aqui. Eu amei fazer essa flor. Ó, quando eu comecei a estudar lá na matéria, eles falam que parecem cebolinhas. E realmente, parecem umas cebolinhas. Pronto. Ó, tá ali a folhinha, né? Agora aqui, pra ir pro grill as outras. O pessoal tá perguntando lá no Instagram, eu tenho postado alguns trabalhos com nervuras feitas de caneta, como fizemos aqui numa aula anterior com uma folha. Gente, são canetas comuns. A caneta é tão chique que nem marca tem, gente. Eu paguei acho que R$1,25 e 20 centavos, uma coisa assim. Eu comprei várias cores. Você pode estar comprando aí 2 tons de verde, né? Porque às vezes a gente muda os tons das folhagens. Você pode estar comprando roxinha, rosinha, entendeu? Vários tons, é bem baratinha. Eu achei muito legal, porque a tinta da caneta não solta no EVA, tá? Mas é caneta comum. Vou pegar aqui a pétala da flor, tá? Aqui, ó. Olha o que eu vou fazer agora. Vou fazer um risco aqui no meio, logo pra marcar. E vou fazendo essas nervuras aqui, ó. Que a flor do açafrão é assim, toda riscadinha, tá? Aqui, ó, dos dois lados. Bem certinho. Você começa aqui e finaliza em cima. Ela vai ficar assim, ó. Tá vendo? No botão, a mesma coisa, ó. Prontinho. Agora vamos levá-la no grill. Eu vou levar primeiro a da flor, tá? Ó, coloca pra aquecer. Não tem segredo nenhum. Vocês vão amar fazer essa flor. O miolinho já tá seco, já dá pra gente trabalhar com ele tranquilo. Ó, começou a modificar. Você vai fazer aqui quase nada, tá? Você só vai fazer isso aqui, ó. Dá uma puxadinha e tá pronta a pétala. Ó, deixa assim, tá? Prontinho, ó, tá vendo? Agora do botão. Do botão é um pouquinho diferente, mas é bem simples também. Eu achei uma flor tão simples pra fazer, tão rápida e tão econômica, gente. Vocês vão ver, gasta pouquíssimo material. Pouquíssimo material. Ó, começou a modificar. Aqui não precisa praticamente nada, só isso aqui, ó. Só vou fazer isso aqui. Quanto mais dobradinha ela ficar pra dentro, melhor. Só isso, ó. Pronto. Esse é o nosso botão. Acabou aqui com o grill. E agora vamos fazer o nosso miolinho, tá bom? Só 3, tá, gente? São apenas 3. São com 4, com 5 não. São só 3. Eu vou juntar aqui com essas nervurinhas pra dentro, tá? Vou colocar esse aqui no meio. Sim, que eu ia conversar com vocês o seguinte. Ó. É assim o miolo da flor de açafrão, certo? Se você não colocar, se você descartar, se você quiser fazer sem isso aqui, sua flor não vai estar errada, tá? Essa aqui é uma fase da flor do açafrão. Só com esses 3 bichinhos aqui. Quando você coloca ela aqui, já é um outro estigma, tá? Ela já começa a modificar. Por que eu tô explicando? Porque você vai encontrar ela assim, você vai encontrar ela assim, e você vai encontrá-la também diferente. Como assim, Ângela? Tá vendo esse botãozinho aqui do meio? Tem uma fase, quando chega próximo à colheita, que ele se divide. Entendeu? Ele fica mais avermelhado. Isso aqui se divide, fica mais ou menos assim, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Eu só tô dando um exemplo, tá? Porque nas minhas eu não coloquei. Aqui, ó. Isso que tá aqui vai se transformar nisso aqui. Nesse mesmo estilo, tá? Com a cabecinha menorzinha, mas nesse mesmo estilo. Aqui no meio, ó, vai surgir esses 2 pistilhos aqui. Em algumas surgem 3, em outras surgem 2, tá? Aqui, ó. Mas o normal mesmo, a maioria, é raro vai aparecer com 3. Eles aparecem assim, bem no meio do miolinho, desse jeito, ó. Na cor vermelha com a cabecinha amarelada, tá? Foi isso que eu fiz. Quando vocês for... Quem gosta de estudar sobre flores aí, que vai estudar, vai encontrar lá e vai falar, ó, Ângela tava certa. Aqui, ó, vou colocar ele acima, só um pouquinho aqui, ó, 1 centímetro acima dos amarelinhos. E vou juntar tudo aqui, tá?
Aqui, vocês estão reparando que eu não coloquei o arame da haste da flor, né? Já já vocês vão saber por quê. Aqui, agora eu vou juntar aqui todos. 1,5 centímetros abaixo. Ele não precisa ficar alto lá na flor, ele fica bem embaixo mesmo. E vou engrossar aqui esse cabinho para estar recebendo as pétalas, ó. Não precisa pintar esse cabinho por enquanto não, tá? Agora, olha só. Aqui, já pronto, vou descer um pouquinho. O arame aqui da flor, eu posso estar colocando aqui, ó. Não pense vocês que a borracha não segura, não, porque a borracha segura. E eu vou falar com toda sinceridade para vocês. Eu trabalho com fita, que eu trabalho em quantidade, então eu trabalho muito com fita, que ela é bem prática, sabe? Só você vai puxando ali trabalhando. Às vezes, eu tenho notado em alguns trabalhos que a borracha que eu falo é EVA, tá? Porque ele é uma borracha. Às vezes ele segura mais do que a cola, do que a fita floral, tá? Olha só como fica seguro. Faço o teste, eu sempre faço um teste antes de trazer qualquer coisa aqui pra vocês. Ó. Ficou até grande essa hastezinha, mas não tem problema não. Tá vendo? Ó, fica bem firme, tá? Pode confiar. Eu tenho trabalhado bastante com isso. Ó, o botão, os miolinhos, você pode deixar assim. Você pode deixar assim, eu acho lindo. Quer ver? Vou modelar esse aqui assim pra vocês verem. Ali, as minhas flores já estão prontas. Estão todos diferentes uns dos outros, tá? Aqui, ó. Pode colocar assim pra dentro. Deixar ele assim bem juntinho. Ai, gente, eu achei ele tão bonitinho. Ó, faz assim com esse aqui do meio, ó. O arame você usa daqui pra mais fino, tá? Ó. Ele é exatamente assim, tá, gente? Antes da gente montar a folha, vamos conversar a flor, eu vou conversar com vocês sobre as folhinhas. Quantas folhinhas temos aqui? Aparentemente uma, né? Mas na realidade não, são duas. Por isso que eu falo que eu gosto de fazer os trabalhos assim com bastante praticidade para ajudar você e me ajuda também. Aqui, ó. As folhinhas, elas ficam abaixo das flores. Tem de vários tamanhos, pequena, grande, média. Aí você pode cortar aqui no meio para estar fazendo duas folhinhas. Você pode estar cortando aqui no meio também para fazer duas folhinhas em tamanhos diferentes, ó. Eu não fiz uma folha de uma só vez, eu fiz duas folhas. Tá vendo como ela é prática? Aqui, ó. Pronto. Aqui, eu posso juntar todas aqui, bem aleatórias, ó. Uma mais em cima, outra mais embaixo. Já deixar tortinha e cortar o meio. Olha a quantidade de folha que eu tenho de uma só vez. E ela é exatamente assim, tá? A folha não... eu faço questão que você pesquise aí pra vocês verem. Foi um trabalho que me deixou... Sabe quando você faz um trabalho que você fica assim, satisfeita? Foi o que eu fiquei quando eu fiz essa flor. Ela ficou igualzinha, gente. Ó. Vou pegar aqui um aramezinho de 7 centímetros, 8 centímetros. Vou fazer um revestimento aqui. A gente tá montando um cachinho de folha. Eu não gostei de colocar... Eu fiz a experiência ali com o que eu montei. Eu coloquei a folha já nas hastezinhas da flor. Só que eu não gostei muito. Eu achei melhor fazer assim, soltinha, pra tá soltando no arranjo. Aqui vou pegar uma linha. Pode estar usando linha de pipa, tá, gente? Esse aqui é linha de... É uma linha de nylon que eu ganhei, eu uso ela. Eu gosto muito. Mas pode ser linha de pipa. Aqui, ó. Eu vou colocar aqui uma pétala. Descer aqui uns 2 centímetros. O emborrachado aqui ajuda a segurar ainda mais. E vou fazendo isso, ó. Se você for fazer os seus amarrados, você vai ver que a linha não aparece. Porque ela agarra praticamente tudo, ó. Ela pega todinho, ó. E aí você vai descendo só um pouquinho. Não precisa descer muito não, tá? Toda vez que eu vou dar esse nó aqui, eu me lembro de um curso que eu fui dar numa associação. E as mulheres não conseguiam fazer isso, ó. Dar esse nó. Gente, eu segurava na mão dela, vocês acreditam? Mas falei, todo mundo vai sair daqui aprendendo. Segurava na mão, era uma comédia. Era muito bom, viu? Eu adorei. E aí elas aprenderam. Sempre que a gente se encontra, a gente fala sobre o dia desse nó. O dia do nó. Eu gosto de ensinar. Ó, tá vendo? Agora, o que a gente faz? Agora eu vou passar uma fitinha floral aqui. Espera que apareceu a linha ali. Tem que cobrir todo, tá, gente? Olha só, faça os trabalhos de vocês bem bonitinho no capricho. É o que faz o cliente voltar, tá? Não faça trabalho correndo, não faça na correria.
tenha tempo, vai estocando suas folhas, suas sebras, seus matinhos, para no dia que algum cliente pedir, você só fazer a flor mesmo para estar montando, tá? Aqui já tem as minhas pétalas prontas. Ah, gente, deixa eu fazer aqui com vocês o suportezinho do botão, eu esqueci. O botão é bem fácil, ó, bem simples. Vou engrossar aqui um pouquinho em papel mesmo, tá, gente? Papel higiênico. Eu compro esse papel higiênico aqui só para essa finalidade. Para engrossar cabinhos, ele é muito bom. Aqui. Sempre que eu uso papel, eu gosto de... Tem que revestir, tá, gente? De EVA. Não deixa o trabalho só no papel, não. Pode não. Aqui, ó. Vou descer aqui. Um pouquinho mais grosso, que o botãozinho, essa parte aqui tem que ser grossinha, tá? Até um pouco mais que a flor. Ó, tá vendo? Eu vou até fechar logo o botãozinho aqui com vocês, pra vocês verem como é fácil e como ele fica tão bonitinho. Eu gostei tanto do botãozinho. Nem precisa pintar esse aqui do botão, tá? Esse aqui foi uma casa que eu acabei pintando, nem percebi. Aqui, são todas iguais, tá? Vou colocar aqui, ó, e fechar. Eu só tenho que fechar isso aqui, o botão. Ele é bem prático. Ó, prontinho. Agora você vai colocar essas peças aqui, ó. Coloca uma colinha aqui. Ó, tá vendo? Prontinho. Agora vamos fazer a flor. Tem mais uma pétala de botão. Aqui a mesma coisa, ó. Mesma coisa não, são 3 pétalas. Aqui não tem nada a ver com botão, não. Aqui, na direção de cada pistilhozinho desse, eu coloco uma pétala, ó. Bem na mesma direção. E é incrível como encaixa tudo certinho, ó. Eu amei fazer essa flor. Muito prática, gasta pouco material e sem falar que fica muito bonito. Olha que coisa linda. Linda, linda, linda. Eu adorei. Pode fazer ela mais aberta também. Se você for fazer mais aberta, aí você quebra mais isso aqui, tá? Como a minha é mais fechadinha, eu dobrei só um pouquinho. E aqui, você faz isso, ó. Intercala bem certinho, descendo 1 centímetro, tá? Tem que ficar bem certinha, viu, gente? Capricha aí, depois me mande foto lá no Instagram. Como eu disse, eu me atrevi. E fiz a rosa. Ela não, eu acredito, não terminei de estudar ainda não, tá, gente? Mas não tem a rosa não, com certeza. Eu tenho mais roxa e lilás, tá? Ó que coisa linda. A folhagem dela é tão bonita que se você faz esse aqui, coloca num vasinho pequeno, você faz um arranjo. Tem outras ideias ali de arranjinhos pequenos com ela que vocês vão gostar. Esse botão tá um pouquinho desengonçado. Acho que eu tinha que ter engrossado mais isso aqui. Vou colocar só uma colinha aqui, pra ele ficar bem bonitinho. Os outros nenhum precisou, mas é porque a hastezinha dele tinha que ser um pouquinho mais grossa. Quando eu tava montando, eu percebi. Isso aqui, ó, vocês podem engrossar. Pode dar uma quebradinha nele também, caso queira. Eu gosto de fazer meus trabalhos no capricho, gente. Eu vou engrossar um pouquinho esse cabinho aqui, só um pouquinho mesmo. Agora, olha só, preste atenção aqui, tá? Pode estar usando a fita floral aqui, caso queira, tá? Como eu comecei com elas com isso aqui, as que estão ali, e eu vou precisar desse aqui pra estar colocando no arranjo, então eu vou terminar assim. Coloquei aqui a fita, vou passar em cima da pétala um pouquinho só um pouquinho mesmo e descer.
Ó, tá vendo? Agora o que a gente vai fazer? A gente vai pintar essa hastezinha de verde. Você vai usar aí o verde de sua preferência, tá? Como eu comecei com esse aqui, vou terminar com esse. Esse aqui é um verde que eu mesma tonalizo aqui no meu canal. Gosto muito, que eu faço verde no tom que eu quero. Bisnaguinhas que a gente compra em casas de materiais de construção. Eu uso a marca Globo, tá, gente? E aqui, ó, coloco um pouquinho do amarelo e vou tonalizando com o azul, ó. Prontinho. E aqui, você vai pintar a hastezinha dela, tá? Pode estar pintando com o pincel. Mas com a esponjinha também dá pra pintar tranquilo, ó. Aqui, ó. Juntar aqui, no tamanho, na altura que vocês quiserem, ó. Tá? Você pode estar usando a fita para fazer isso? Pode. Aqui, juntou aqui. Pronto, você coloca um botão, eu vou fazer com 4 flores e 3 botões. Aí você vai juntando assim, ó, uma flor e um botão. Depois você pega a quantidade que você fez isso aqui, junta tudo e passa a fita para você tá colocando no vasinho, tá? Então as minhas já estão todas assim, ó. E eu já peguei e juntei todas. Vou mostrar aqui para vocês agora, tá bom? Aqui, ó. Tá vendo? Foi isso aqui que eu fiz. Peguei 4 flores e 3 botões e fiz isso aqui, certo? Eu fiz desse jeito aqui, ó. Juntei tudo e fui juntando aqui. Entenderam direitinho? Alguma dúvida? E aqui eu engrossei aqui esse cabinho com EVA, tá? Não pintei porque ele vai ficar dentro do vaso. Agora deixa eu falar com vocês sobre o vaso. Esse vaso aqui fizemos aqui no canal já. Inclusive tem uma aula aqui que tem todos os moldes dele. Você pode estar entrando aí e imprimindo. É o vaso dos cachepós de papelão que fizemos aqui. Isso aqui é feito com papelão, cola branca e serragem, aquele pozinho de serra fino. Muita gente fazendo, tô sempre deixando o link, vou deixar aqui na descrição o link dessa aula, não perca, porque ela tá, olha, essa aula tá imperdível. Um vasinho desse aqui, ele chega a custar menos de 15 centavos. O que você faz com 15 centavos? Gente, é muito baratinho, porque papelão a gente encontra em qualquer lugar, entendeu? Gasta um pouquinho de cola, mas vale a pena. Uma cola de um quilo, dá pra você fazer vários vasinhos desse aqui. Eu nem gasto cola, porque geralmente eu faço mais com Liquibrilho, mas as pessoas estão com dificuldade de encontrar, mas pode estar usando aí a cola. Quem trabalha com Liquibrilho pode estar substituindo pelo Liquibrilho, certo? Fiz essa estrutura aqui, tem aqui no canal também, já mostrei pra vocês, tem uma aula aqui falando como que eu fiz essa estrutura, aqui é um rolinho de papel, porque ficou ruim pra colocar a plaquinha de isopor aqui, por conta do formato também, né? Ele é estreitinho aqui, vai ficando largo aqui em cima, então fica ruim pra fazer. Colei aqui com cola quente, ó, centralizei aqui. Aqui nos cantinhos você coloca ou areia ou brita. Se você colocar areia, você vai colocar um pouquinho de papel em cima da areia. Coloca um colinha no beiral e coloca areia. É um papelzinho bem macio, tipo papel higiênico mesmo. Se você for colocar a brita, não precisa. Colocou a brita aqui, você só pode derramar, só deve derramar um pouquinho de cola aqui, botar um musgo e pronto. Que foi o que eu fiz aqui, ó. Esse aqui é com brita, tá bem pesadinho. Como nossos vasos são leves, eu tô sempre usando a brita ou a areia. Eu uso mais brita, na verdade. E aqui, o que eu faço? Aqui, ó. Tá na medida certinha de colocar aqui, ó. Certo? Aqui eu vou colocar, você vai colocando e vai medindo. E quando você vê que tá bom, aí você para de colocar as tirinhas de EVA, tá? As tirinhas de EVA que eu falo, esse aqui, ó. E esse aqui também, não vou colocar cola, tá? Dá pra montar e desmontar depois, caso queira. E aí você vai colocar até embaixo, ó. Ele entrou com dificuldade, é porque tá firme. E aí você pode estar modelando, tá vendo? Que bonitinho. Agora, as florzinhas, as folhinhas que fizemos agora, é que a gente vai colocar aqui. Ó, como tem aqueles gominhos do papelão, é que a gente vai enfiando as folhinhas, ó. Ó que gracinha que fica. Já vai fazendo aí. Não sei quando que você vai estar assistindo essa aula, né? Porque é uma aula temporal, mas estamos na contagem regressiva para o Dia das Mães.
Tá aqui uma ótima opção para os seus trabalhos, para você que está começando agora, ou para você que já é veterana também aí no ramo, que possa estar acrescentando algo diferente nos seus trabalhos. Eu achei uma flor muito bonita, bem prática, você pode estar fazendo em vários tamanhos. Você pode estar fazendo ela em um vaso redondo, que inclusive temos aqui no canal também um vaso redondo muito bonito para arranjo de mesa. Você pode estar fazendo aí e encher esse vaso redondo com essas folhinhas e colocar bastante flor. Umas 6 flores com 6 botões para estar fazendo um arranjo de mesa, fica muito bonito. Olha só que coisa linda, viu? Vou pegar as outras cores para vocês verem, tá bom? Aqui, ó, montei uma outra lilás, ó que gracinha que fica. No mesmo vasinho, ó. Detalhe, tá vendo? Muito bonita. Eu amei fazer essa flor. Essa daqui, gente, explicar pra vocês. Eu coloquei a folha direto nas hastezinhas, só que eu não gostei muito, ó. Aí coloquei uns matinhos aqui e fiz a amarela. Essa aqui foi pintada com amarelo... com a tinta PVA, amarelo ouro da tinta PVA, tá? Esse aqui é no vasinho de papel Paraná, ó. Tô sempre deixando o link aqui também pra vocês estarem comprando aí o papel Paraná, caso queira. Esse aqui foi pintado com a cor Flamingo PVA. Ó que lindo esse aqui. Tá vendo? Esse aqui foi com a cor... Vou ver aqui, foi com essa cor aqui da PVA também. Amêndoa. Foi amêndoa. Ó, que lindo, tá vendo? Eu achei esse aqui tão lindo. Ó os pistilhozinhos como fica. Olha esse pistilhozinho aqui, eu não coloquei o bichinho do meio, tá vendo? É uma possibilidade também. Aí você vai criar aí seus arranjinhos. Colocar a cor que você bem entender, certo? Então, a nossa aula de hoje foi essa. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Não se esqueça de compartilhar nossas aulas, deixar seu like, que é muito importante para o canal. Gratidão e até a próxima aula.